Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Ela Dá Conta. Se aquela oportunidade chegou para você, abraça ela, diz que sim, porque se chegou para você, é porque você dá conta. E para a gente realizar mais um episódio aqui da nossa série Educação e Negócios, eu quero primeiramente agradecer os nossos apoiadores, SIEG Soluções Fiscais Inteligentes e a nossa patrocinadora oficial aqui do podcast Ela Dá Conta, a JCF Motos, concessionária Caoa Cherry em Caruaru. Sempre com condições exclusivas para vocês que são os nossos ouvintes e que nos acompanham aqui também. A Caoa é a primeira montadora a eletrificar todo o seu portfólio e carros 100% elétricos. Esses carros vocês encontram na JCF Motos e toda empreendedora precisa de um bom carro, né? Para responder essa pergunta, eu quero receber aqui, muito honrada, tá, gente, nesse nosso episódio, a Fernanda Pessoa, ela que é educadora e empresária, hoje com mais de 100 mil alunos, atuando neste universo há 25 anos como educadora e hoje há 16 anos com o Instituto Fernanda Pessoa. Seja muito bem-vinda, Fernanda, que honra ter você aqui com a gente. Ai, muito obrigada a todo mundo que está aí ouvindo a gente, vendo a gente. É um prazer enorme, E a responsabilidade, ó. Então, eu tô aqui medindo as minhas palavras, tá? Para que eu fale tudo certinho. Com todas as pronúncias direitinho, mas você vai abrir mão disso aí hoje, hein, Fernanda? Total. Fernanda, muito honrada em ter você aqui com a gente, né? Fechando essa série do Nicho Educação e Negócios. Você que é professora, assim como eu, apaixonada pela sala de aula, e eu te falo isso não porque você já atua há bastante tempo, mas por ver, né, o teu trabalho, a forma como você entrega e a dedicação com os seus alunos, que recentemente alcançou o marco aí de mais de 5 mil alunos. Como que tudo isso começou? Como que você se sente com esses resultados tão expressivos aí do crescimento, né, desses alunos? Conta pra gente. Ai, gente, muito obrigada pelo convite, Aline. Muito obrigada a todo mundo que está aí ouvindo a gente. É muito doido, porque esses números, eles são, eu acho que é a consequência de algumas coisas, né? Então, você falou vários números e eu penso muito sobre eles, porque às vezes até eu duvido deles. Eu acho muito. Porque são mais de 100 mil alunos hoje no curso online e presencial. E você falou agora de ultrapassar a marca de mais de 5 mil. São mais de 5 mil aprovações no último ano. E eu acho que o segredo de tudo é você acreditar no porquê de você fazer isso. Eu não acho muito que seja o que eu faço, nem como eu faço. Eu acho que é por que eu faço. Eu faço porque eu quero participar da trajetória das pessoas. Eu amo participar da trajetória deles, amo. E eu os respeito muito. Então, eu faço alguma coisa, eu faço o meu trabalho, eu faço uma conversa como esta, eu faço uma aula, porque eu acredito que a educação é, sim, uma ferramenta muito interessante, é a única ferramenta possível de transformação efetiva, e isso não é um clichê. Sim. Então, assim, eu acho que os números, eles são incríveis, ótimos, e funcionam como uma consequência de um processo. Mas por que é que eu faço isso? Eu sou professora de cursinho. E o cursinho, durante muito tempo no Brasil, até hoje, na verdade, ele é tratado como sendo um lugar só frequentado porque tem grana para pagar. E a gente vive num país em que é um problema você não ter grana e é um problema você ter grana. Mas as pessoas culturalmente são construídas acreditando que o problema do pobre é o rico e do rico é o pobre. E, na verdade, não. Então, você começou nos apresentando como instituto, e eu não falei nada de início, mas é muito interessante porque, para você ter ideia, a pessoa que trabalha conosco veio falar com a gente, por que você não abre o instituto? E quando eu fui ver, e aí é bom, porque a gente já falando com aquela contadora, né? De repente, aquela dica. Aquela que está ouvindo. É aquela que está ouvindo. E aí ele disse que para que eu abrisse o instituto, eu teria que separar as pessoas que têm bolsa 100% das pessoas que não têm bolsa 100%. Porque, assim, para a galera que não sabe, eu não tenho instituto, é grupo educacional, porque tem o online, o presencial, tem várias esferas. Legal, certo.
Mas apareceu a oportunidade de instituto e eu me recusei a isso, Aline, pelo seguinte. Eu acredito na educação, no cursinho, eu consigo dar a mesma qualidade de atendimento, de educação, de material físico, de tudo, ao menino que paga 0 e ao menino que paga a mensalidade cheia. Certo. Então, eles chegam desde lugares muito pobres, no online também. No online a gente conseguiu... Hoje a gente no presencial tem mais de 1.500 bolsas integrais somente por causa da renda. Legal. Mas esses alunos estudam com quem paga. E a ideia, me diga se eu estiver errada, mas o que o meu contador passou é que se eu abro um instituto, eu tenho que, para poder comprovar e ficar isenta de alguns impostos, eu tenho que separar quem paga de quem não paga. Então não tem sentido. É por isso que as coisas não funcionam. Aí as pessoas perguntam assim, mas e por que é que para você as coisas funcionam? Porque eu me comporto de acordo com as coisas nas quais eu acredito. Como é que, se a minha ideia é mostrar ao pobre que o problema não é o rico e do rico que o problema não é o pobre... Como que eu vou separar? Verdade. Como é que eu vou separar? Não faz sentido. Se a grande sacada do negócio não tem nada mais emocionante para mim do que, por exemplo, aconteceu no ano passado, ano atrasado, o filho do prefeito ser amigo de Wilson, que era da comunidade do Caranguejo. Sabe assim? E eles sentavam juntos e ninguém sabia quem era quem, mas eles se olhavam muito feio no começo do ano por causa da farda. Eles se rotulam pela farda, se rotulam se a farda é de escola pública. Então, minha gente tem que acabar com essa palhaçada no Brasil, assim. Verdade. Então, aí perguntam por que é que funciona? Porque eu tento mostrar às pessoas que isso que a gente faz todo dia em sala de aula com a educação é uma questão política. Mas é muito mais fácil não se meter nisso, porque se eu optasse por um instituto, eu teria isenção de impostos. Eu não tenho isenção de impostos. Eu tenho que, pelo contrário, bancar para um menino que não tem nada ter acesso ao mesmo material que todo mundo tem. Então, eu acho que o segredo de qualquer tipo de sucesso é você saber por que é que você faz as coisas. Porque o que é que você faz, qualquer um faz, e como você faz também, acho que qualquer um faz. Isso é interessante, Fernanda, porque muitas pessoas, inclusive aquelas que querem começar um novo projeto, uma empresa, às vezes elas criam vários cenários e muitas vezes justificativas, né, para algumas coisas e dizem assim, ai, Aline, mas é porque eu acho que essa área X está muito concorrida, está muito, como que chama? Saturada. Saturada. Né? Gente, a palavra saturada, eu digo que é desculpa para quem não quer se esforçar para criar oportunidades, porque você tem uma história muito inspiradora, a gente vai compartilhar ela daqui a pouquinho, e a gente observa que no universo do empreendedorismo não tem carreira linear, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Não tem, eu vou fazer isso aqui, vou sair com o meu diploma, vou sair com o meu projetinho e tudo vai dar certo, tudo vai funcionar muito bem. E a gente percebe, recebendo aqui empreendedoras como você, Fernanda, que não existe tudo muito certinho, né? Começo, meio e fim. E não existe mercado. Eu, pelo menos, não concordo que existe mercado saturado para as coisas. É como você disse. Se eu tenho o porquê, o meu motivo, o meu propósito, a minha missão, tudo faz acontecer, né? E as mulheres, eu acho que assim, as mulheres que ainda não têm coragem de empreender também não devem se sentir culpadas por isso. Porque o empreendedorismo, eu acho que é algo que eu acho que meio que nasce com a gente, assim. É postura, né? Eu não sei se nasce, eu não sei. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas me perguntam, às vezes, em que momento eu me tornei empreendedora. Eu nem me acho empreendedora. Ela deu risada. Ela disse, calma, eu quero falar com você sobre isso. Porque eu acho que eu só nasci e o universo disse, vá, linda, ali sobreviver. Você pensou em desistir? Nunca pensei em desistir. Gente, isso é hipocrisia. Não deu tempo pensar em desistir. Tipo, a verdade não, pensou em desistir? Minha gente, não deu tempo. Tem uma frase da Cláudia Raia, que ela diz assim, não tenho nem roupa pra isso. É isso. Eu nem tenho roupa pra isso. É muito doido. Então, assim, as mulheres terminam carregando uma culpa meio que por tudo, né? Eu não tenho coragem. Claro que não tem, porque a gente é culturalmente construído para não ter coragem de nada. Né? Então, assim, eu acho que a minha coragem aconteceu pelo fato de eu não ter absolutamente nada. Então, quando eu acho que você é muito lascado... Não tem muita coisa a perder, né? E você vê lascado. Já passei fome, já não tive onde dormir. Então, o que vier para mim é lucro. Então, e aí, detalhe, né? E aí, à medida que as coisas vão acontecendo e vão melhorando, você tem a decisão de o que fazer com isso. E muitas pessoas que saem da opressão viram opressoras
E aí você decide se você vai ser mais um opressor ou se você vai ser um objeto de transformação social. Esse segundo caminho é muito mais difícil, é muito mais fácil ser opressora. Verdade. Maquiavel tem um capítulo que eu amo dele, de O Príncipe. 1532 o cara publicou O Príncipe. E lá no capítulo 18, se eu não me engano, ele disse que a um príncipe é muito mais seguro ser temido do que amado. A qualquer líder é muito mais seguro e tranquilo ser temido do que ser amado. Porque se as pessoas têm medo de você, elas só obedecem. Elas não provocam, elas não se abstêm. Elas não questionam, não né? questionam. Não questionam. Mas ser amado é muito difícil. Mas aí tem um detalhe, né? Ser temido é seguro, mas não transforma. E aí a outra opção, a opção do transformar é pau, porque você paga um preço. Paga um preço muito alto. Não tô nem aí. Cara, eu acho que... Eu nem roupa pra... E essa força, né, com isso. Fernanda, veio muito também da tua trajetória. Eu digo, vou puxar um fato, assim, que eu me identifico muito, porque passei por ele também. Que quando você falou, né, que você foi mãe na adolescência. Hoje ela tá com quantos anos, né? Não façam as contas, tá, gente? Por favor. Se façam. E vão pegar foto minha lá atrás e vejam que, graças a Deus, a gente vai melhorando. Débora, eu tive Débora em 96. Então, Débora vai fazer 27 anos já agora. 27 anos. Com 15 anos. Na verdade, eu fiz 16 anos, dia 28 de setembro. E Débora nasceu 4 de outubro. Então, fazia uma semana que eu tinha completado 16 anos. Já estava mais madura. Perfeito. E foi assim, né, um susto, eu digo que algo que foge completamente, né, daquilo que a gente imaginava. E muitas pessoas se surpreendem, Fernanda, quando dizem, Aline, não acredito, você já tem uma filha desse tamanho. Como que foi tudo, né? Porque vem muito do discurso, né, é como se a gente não tivesse, né, como mudar aquele cenário ali. Mas acho que vem, quando nasce uma mãe, nasce uma força, né? Menina, olha, essas teorias assim, eu digo, gente, olha, se fosse para me colocar para ser coaching, eu faria uma linha meio que coaching do fracasso, sabe? Assim, gente, eu tô brincando, calma, eu vou explicar. Calma, mulheres aí maravilhosas. Coaching, não pega esse recorte, né? Veja, nunca leve 100% a sério, literal, o que eu falo. Eu acho que a gente tá no mundo para gerar reflexão, porque a minha história, ela não é melhor do que a história de ninguém, ela é só a minha. Então, quando eu falar uma coisa aqui, não me leve no literal, eu tô brincando. Mas é só porque as pessoas hoje veem que a gente está no percurso e acham que tudo é muito legítimo o tempo inteiro e tudo é muito validado o tempo inteiro. E, gente, não é. E ok. Doeu e doeu. Aí eu fico apavorada quando dizem, menina, mas tu sofreu tanto. Eu sofri, mas não lembro de nada. Uhum. E a minha história... mas significa dizer que... Justifica... Por exemplo, a minha filha, ela é bem politizada. Eu tenho as 3 meninas e mais a Helena, que é a neta. E a do meio é bem politizada. Vai fazer agora Ciências Sociais na Federal. Legal. E ela, de repente, começa a achar que é um problema ela não ter tido sofrimento financeiro na vida. Eu disse, minha irmã, veja. Mãe, mas as pessoas dizem que eu sou uma filhinha de mamãe. Tá, filha, é. Ai, mãe, mas eu nunca peguei ônibus. Meu amor, quer? A gente vai... Eu e você. Não tem problema. Veja, não tem problema, mas eu me ferrei muito e hoje você não precisa passar por isso. E ok, não vai tornar a sua trajetória... Mais ou menos. Mais ou menos. Então, assim, mas entenda que é uma construção cultural. Depois eu falo do que aconteceu no grupo de WhatsApp do pessoal da Federal de Ciências Sociais, porque ela é minha filha. Uhum. Uma merda isso, minha gente. Veja. Quando a gente, mulher, está estagnada e lascada, vão falar. É verdade. Quando a gente, mulher, está no processo, vão falar. Quando a gente começa a melhorar uma coisinha, vão falar. Mas veja, o que as pessoas falam sobre a gente não diz quem a gente é. E não vai dar certo essa sua empreitada, tá. Okay. Só que para mim, tanto faz de verdade, porque eu nunca ouvi uma pessoa dizer que daria certo. Nunca, pai, mãe, avó, nunca uma pessoa disse, menina, vai dar certo. Dizia assim, mais uma merda. Pode falar merda? Pode, claro. Aqui a casa é nossa. Então, assim, veja, detalhe, eu já tô nisso agora, eu não sei nem o que eu comecei a falar, mas eu vou voltar, eu juro que tem uma hora que eu volto. Vocês vão sim, não deixo nem ela falar, né, gente? Não, adorei isso aqui de podcast, gente, adorei! É o caminho. Não, sabe o que Você eu... já está convidada
convidada para o meu podcast, que eu vou começar um podcast agora, viu, Amara? Vamos, convite aceito. E vou botar você na roda de um grupo de mulheres do qual faço parte. Maravilha. Mais de 200 mulheres no mundo, só brasileiras pelo mundo. Oxi. Aceita o universo, aceita e Aceitou, agradeço. anota aí, Anota, tá anotado parte. e tá gravado. Oxi, daqui a pouco eu te Mas sabe o que, apresento. eu ia te perguntar, Fernanda? Porque Mas eu não sei se eu respondi não, gente. não, você respondeu. E eu vou complementar. Eu vou puxar a história e vou complementar. Quando você traz hoje uma mulher mais madura, com tudo que você construiu e o que você passou ao longo do processo, que eu digo que a nossa jornada, ela vai moldando a gente, né? Total. Os julgamentos, as críticas, os comentários, hoje, para você, são coisas que não te tiram do foco, que não tiram você da Mas distração. continuam doendo, mas dói. Mexem, Dói. mas continua. Porque Dói menos. o que é que eu ia comentar com você? O que é que você, enquanto você, Fernanda mesmo, sua opinião pessoal, seu conselho Vai dizer pessoal... assim, você, Fernanda Pessoa, tira essa brincadeira, todo mundo tira. Você, tipo Fernanda Pessoa. Aê! Fernanda Pessoa, é verdade. O que você falaria para aquelas mulheres que ainda não conseguem lidar com essas críticas e os julgamentos? Porque é o que fazem com que elas fiquem muitas vezes alheias a um estereótipo, a um formato. Ah, não, é porque me disseram que tem que ser assim. Só pra você ter uma ideia. Aí, Aline, é porque me disseram que eu tenho que nichar para poder me posicionar. E aí eu tenho que. Esse tem que me incomoda muitas vezes, porque faz com que ela fique cada vez mais no bastidor. E hoje, para mim, é mais fácil lidar, como você bem falou, mexe com a gente, dói, mas é mais fácil. Isso não tira a gente do foco e da distração. Apesar de estarmos expostas a qualquer momento, isso mexer com a gente de uma forma maior. Porém, não era assim no passado. Então, eu queria que você trouxesse, pelo seu olhar mesmo, o que é que você poderia falar para essas mulheres que ainda não conseguem lidar com essas críticas, com os julgamentos? Posso falar um pouco do começo da minha história? Gente, primeiro, tem algumas coisas que com o tempo a gente vai pensando, né? E eu sempre comento que é muito difícil você compartilhar sonho com quem não tem sonho. Não sei se vocês já pensaram nisso, assim. A gente, às vezes, vai compartilhar um sonho. Esse sonho, às vezes, é tipo, eu quero me dar bem na vida. Mas se aquela pessoa a quem você está falando não tem nenhum projeto de vida ou nenhum sonho, ela vai ferrar você. Então, assim, e às vezes, o fato de a gente meio que voltar, a gente meio que parar, termina sendo uma tentativa de defesa. Então, assim, veja, você... dar certo ou não na vida não vai mudar em nada o mundo. Eu posso botar o pé aqui? Não claro, posso? Fica à vontade. Não vai mudar, dá o mesmo trabalho, né? Eu acho que pensar muito e pensar pouco dá o mesmo trabalho. O tempo vai passar do mesmo jeito. E o fato de você não seguir com o negócio não vai fazer com que as pessoas falem melhor de você. E, normalmente, as pessoas que falam de você... Entendam, são as pessoas que não têm coragem de seguir com os projetos dela. Entende? Então, assim, agora, na minha opinião, isso é muito pessoal. Por isso que eu disse, sabe, Aline? bem Fernanda Pessoa. Pessoal, isso é muito pessoal. As pessoas querem estar, quando a gente vai ficando grande, as pessoas querem estar onde a gente está, mas elas não querem percorrer o caminho que a gente percorre, entendeu? Entendo. Só que o caminho, gente, ele é particular. Por exemplo... Eu sou do sertão, eu sou sertaneja, eu sou de Arco Verde. Meu pai é professor de escola pública, minha mãe é dona de casa, só tem ensino médio completo. E meu pai era professor do Estado, não é professor universitário, professor do Estado, basicão ali. E eu tenho mais 2 irmãos. E a gente morava em Arco Verde, década de 90. Uma família pobre. Classe média, não, gente, pobre, não é pobre ferrado, é pobre ali, pobre premium. Pobre com isso com meus alunos. Tipo, o que tinha dava e pronto. O que tinha dava para a feira, acabou. Com aquele biscoitinho ali, um pacotinho de biscoito sortido para o mês. Com aqueles 2 biscoitinhos champanhes que vinham no sortido para distribuir. Que era uma confusão, hein? Cacete. Que a briga. Salve-se quem puder, pegue o seu e corra. Então, quando eu engravidei, o meu pai disse, meu namorado fugiu, veio para Recife, disse que não iria assumir na época, e meu pai disse que me daria apoio moral e financeiro, eu me virasse porque ele não tinha como tocar. Só que tem um detalhe,
A minha mãe engravidou da minha irmã mais nova aos 40 também. Então, eu engravidei aos 15 de Débora. E na época em que eu tinha 15, minha mãe tinha 40. Coincidiu as duas gravidez? Total. Minha irmã nasceu em junho, Débora nasceu em outubro. Então, eram tia e sobrinhas na mesma casa, com a mesma idade. Eu com 15 e minha mãe com 40. Então, se você diz assim, e minha mãe sempre disse assim, eu não vou ajudar, porque eu não posso. Minha mãe é uma pessoa que tem um coração lindo, ela é uma pessoa um pouco mais fria, ela odeia quando eu digo isso. Então, às vezes, quando eu vou falar publicamente sobre, eu tenho muito cuidado, porque ela fica triste, mas ela é uma pessoa mais dura, ela é uma pessoa, enfim, mais seca. Eu sou do afeto, eu sou do abraço, eu sou do aconchego. E ela hoje diz que, para você ter ideia, eu recebi em 2000, eu ganhei, em 99, eu ganhei uma bolsa para passar 2 anos estudando educação em Londres. E a minha mãe disse que não ficaria com a minha filha, porque eu que tive, ela não tinha como ficar. E eu perdi. E você perdeu a bolsa, sim. E ela guarda o jornal com muito orgulho. Então, você nota a cabeça de um, entende? E ela guarda com orgulho e faz, olha, tá vendo, você hoje só conquistou alguma coisa porque eu não deixei você ir lá. É bem doido isso. Mas entendam. E aí eu tive que inventar uma receita de biscoito para poder, estou resumindo, gente, para poder vender de porta em Arco Verde. Ah, mas porque você sabia fazer? Não, porque eu tive uma ideia de misturar açúcar refinado, que eu via passar na televisão, açúcar refinado, com um tipo de margarina que eu batia no liquidificador para ficar mais mole, não era manteiga, porque manteiga é caro, e uma farinha de trigo sem fermento, misturava isso e dei um biscoito, e eu notava que eu gastava pouco com a receita e conseguia fazer 3 latas de leite. Então, eu sabia que eu precisava, era R$5 a lata de leite, e a lata de leite de Débora era 15. Eu tinha que vender 3 latas de biscoito para comprar uma de leite. Meu Deus, que incrível. Gente, veja, era o que tinha. Porque eu não tinha leite. Eu era uma pirralha de 16 anos, que até paralisia facial eu tive. Eu também nunca comento sobre isso, porque eu não lembro. Tem coisa que realmente o universo dá uma apagada. Sim. Eu vou contar uma coisa louca de que eu lembrei. Louca, recentemente. Sobre isso de universo da apagada e gravidez. Me lembra. E aí, era o que tinha para fazer. Eu não tinha nada, não tinha leite. Tipo, não tinha como ter leite no estresse gigante desse. E um detalhe, gente, mulheres. Eu juro por tudo no planeta. Eu não me lembrava disso, eu não falei publicamente desse canto nenhum. E eu queria ser médica na África, tá? Só que na cabeça de todo mundo, em Arco Verde só tinha licenciatura num lugar chamado AESA, que é a Autarquia de Ensino Superior. Sim. Não é nem faculdade, nem universidade. Então, imagine. E eu fui para letras porque era o que me dava mais possibilidade de dar aula de mais coisas. Mas na faculdade eu também não podia cursar, porque eu não tinha grana para pagar. Então, eu pedi aos professores da faculdade que me ajudassem, intercalando ali, ou faltando aula e outra, para poder vender lanche no corredor da ESA, para pagar a faculdade. E, em troca, eu iria dar aula onde eles quisessem que eu fosse dar aula durante o dia. Então, durante o dia, eu fazia a comida, cuidava de Débora, que eu descobri uma paralisia cerebral quando Débora tinha 9 meses. Eu notava que o lado direito dela, motor, não era igual ao esquerdo, e todo mundo dizia que eu era louca, porque a gente, mulher, passa por louca o tempo inteiro. Verdade. E aí eu dizia que eu notava que ela não pegava as coisas com a mão direita, e todo mundo dizia que era loucura. Eu tinha levado para um ortopedista em Arco Verde, ele disse que era loucura. Com 9 meses eu disse, vou fazer uma rifa e vou levar essa menina para Recife. Aí foi quando eu trouxe para Recife e descobriu-se uma paralisia cerebral. Hemiparesia cerebral esquerda, que comprometeu o lado direito dela. Pronto. E é tudo ao mesmo tempo, entendeu? Não é tipo, para uma coisa e vem a outra, e para uma coisa e vem a outra. Eu tô aqui tentando organizar na linha do tempo, porque de fato foi tudo muito intenso, né? Tipo, Débora tinha 9 meses, era 97 quando eu estava aqui com ela. E aí foi quando eu falei de tentar lembrar, só para vocês entenderem. Ah, mas é incrível essa história. Entenda, é a minha história. E aí a gente vai perceber... É assim, mulheres, eu desejo muito que tenha um momento que vocês cansem de se paralisar com as coisas que são criadas para paralisar, sabe? Porque eu acho que se nós, mulheres, nos juntássemos em favor de nos promover... Quando eu digo nos promover, gente, é nos promover ao universo, entendeu? É de a gente fazer o que a gente quiser fazer. Porque assim, Fernanda, mas e o meu nicho? Não é o que você vai fazer, é por que você vai fazer.
Ah, mas e o nicho? Minha gente, eu sou professora. Então, assim, as pessoas dizem, ai, Fernanda, eu não quero ser tal profissão porque não dá dinheiro. Tá, tudo bem. Você tem o que a dizer? Minha gente, e eu? Eu não tenho o que dizer. Você falou que a Bruna Ranuccia foi sua aluna, né? Ela estava contando aqui, ela disse, Aline, quando eu ia apresentar eu dizer para as pessoas que eu era confeiteira, o pessoal olhava e fazia, ok. Tipo assim, aquela cara de, coitadinha, tadinha, né? É isso. Porque Bruna estudou comigo, foi aluna minha, e eu lembro que era aquela ideia de querer fazer ou direito ou medicina, muito certinho. Por quê? Porque determinaram. Então, assim, até quando vão nos paralisar? E quando eu digo paralisar, Aline, eu pedi para que você me lembrasse de uma coisa que é bem séria. O meu sonho era estudar na Federal. Mas eu não tinha como estudar na Federal. Eu não tinha grana, eu tinha que vir para Recife, eu morava em Arco Verde. Quando eu vim para Recife foi para sobreviver, para trabalhar, não tinha como. E não sei se todo mundo sabe, mas eu decidi, todo ano eu faço o Enem em respeito aos alunos. E eu tenho, sim, algumas habilidades na linguagem realmente diferentes, minha nota foi muito alta. E eu decidi botar em ciência política. E eu passei em ciência política na Federal. Eu fiquei sabendo, olha, eu soube dessa notícia universitária. E sabe o primeiro pensamento que veio? Desculpa interromper você. Diz assim, gente, como é que ela vai dar conta? Assim, o ela dá conta, né? Porque eu tenho muita vontade de fazer psicologia, mas há anos. Posso te dizer uma coisa? Conta. Ela dá conta. Ela dá conta, Mada. E se a gente não der conta também, isso. Deixa eu te contar. Mas por que eu pedi para dar essa pausa e tocar nesse assunto? Porque eu precisei pegar a minha ficha 19, né? E eu tinha que ir para... Enfim, aí eu tinha que ir para o caminho mais fácil, que era no Imaculada, que eu poderia ir para o Imaculada ou pedir a autarquia de ensino. Mas eu não voltei nem para colar grau, não fiz nada na faculdade. Até hoje. E aí eu fui pedir para o Imaculada. Aí chegou a ficha 19. Gente... Quando chegou a ficha 19, eu hoje trabalho também, tenho uma professora que era a minha amiga na época de infância, de adolescência, que tinha engravidado no ano anterior também, que é Viviane Catolé. E Vivi é professora de Filosofia e Sociologia. E quando eu peguei a ficha 19, eu vi que eu terminei o meu terceiro ano em 97. Só que a todo mundo eu conto que eu estava grávida no terceiro ano. Eu liguei para a escola achando que estava errado. Eu fui para o grupo do colégio achando que eu estava errada. Eu descobri, há 15 dias, que eu tive Débora no meu segundo ano do ensino médio, Aline. Eu não me lembrava disso. Meu Deus. Gente, não existe memória nenhuma na minha cabeça. Minha gente, não tem memória na minha cabeça. Sabe assim, eu peguei o documento, terminou o terceiro ano em 97. 97, não, Débora nasceu em 96, gente. Então tá errado o documento. É o pessoal do colégio. Porque hoje eu estou na turma do colégio. Na época eu não estava, né, Amada? Na época não, porque eu era lascada, pobre, grávida no interior. Então gravidez no interior pega, né? Bucho pega. Minhas amigas foram proibidas de falar comigo, é isso. Eu era a única lascada da escola. Vendia lolita para poder pagar a mensalidade que meu pai não podia pagar. Não sei se aconteceu, com certeza aconteceu, mas as pessoas elas iam na porta lá do terceiro, o meu foi o terceiro, né, do terceirão, pra olhar pra mim e dizer assim, ela. A menina grávida. A menina grávida. Só que assim, na minha cabeça apagou, Aline. Porque eu achava que era no terceiro ano, assim, eu jurava. Tipo, como é que eu tive Débora em outubro, no segundo ano? E como é que eu fiz no terceiro ano do ensino médio? Quando eu peguei minhas notas muito altas, eu disse, gente, eu não tenho memória. Como que você fez isso, né? Aí eu disse, mãe, a senhora não lembra de nada. Ela, você que era mais nova, não lembra assim. Minha mãe, ela não entende o tamanho da coisa, sabe? Oxe, lascou. Tem pouco tempo agora. Enfim, é isso. Então, eu não lembrava. Tá, aí apaga isso, joia. O que foi que aconteceu naquele terceiro ano? Gente, certamente coisa boa, não. Porque foi o ano em que eu descobri que Débora tinha tido uma paralisia cerebral. Então, mas eu não lembro nada. Você disser, jura pela sua vida, juro. Você jura pela vida das suas filhas, juro, não lembro. Você jura pela vida da sua neta. E aí vem o meu olhar de fora, né? De quem não passou isso, mas parece-me que você estava
tão focada em fazer tudo isso dar certo, porque tinha que, né, tem que dar certo, que isso aqui passou de uma forma tão rápida que não sei, eu você acho, atentou os detalhes, eu né? acredito mais em algum tipo de paralisia. Existe acho que na ciência, na neurociência, existe algum tipo de comportamento que fala sobre essa, tem um nome que fala sobre esse apagamento de memória. Depois vocês coloquem nos comentários aqui do vídeo, por favor. Pois é, menina. E assim, tem muita coisa de que eu não me lembro da trajetória, sabe? Sim. É isso. Então, assim, galera, na boa, você é herdeira, né? Eu digo aos meus alunos e alunas, vocês são herdeiros? Não. Viralizaram enquanto as dancinhas no TikTok. Então tem que correr atrás, velho. Até quando a gente vai depender de alguém para alguma coisa? E não deixar, né, que essas críticas, que esses comentários, ou que esse formato que todo mundo precisa se encaixar, que eu não sei quem disse isso, mas a gente acaba alimentando essa história, né? Se dissesse, eu tenho um formato assinado Steve Jobs, mas não, pô. Não tem um formato assinado Bill Gates, não também. É a vizinha, né? Às vezes é a vizinha, a cunhada. A vizinha folgada. A tia que nunca fez nada e só aparece na reunião de família. É verdade. Eu sempre pergunto, quando alguém vem delimitar algo, eu pergunto quantos boletos já pagaram. Veja, não vão incentivar você e ok. Porque o sonho é da gente. Eu queria alguma coisa. Então, assim, a vontade era minha, a necessidade era minha. Não tem como as pessoas quererem, tipo, por mim. Não tem como elas acreditarem no que está no meu coração. Não tem como, velho. E se a gente escutasse mais, viu, mulherada? Se nós escutássemos mais a nossa intuição, Total. as coisas iriam, assim, Total. a prática para a realidade muito mais forte. Fernanda, nós falamos um pouquinho da tua trajetória enquanto vida pessoal, né? Iniciamos com o grupo educacional Fernanda Pessoa e com tantos alunos hoje, adolescentes, né? Nessa expectativa, você bem falou, uma coisa que te move muito é você acompanhar essa trajetória deles. Teve uma história, assim, marcante ao longo desses anos que você, assim, poxa, essa aqui eu queria compartilhar de uma aluna, de um aluno que insistiu por muito tempo, ou que desistiu, ou que queria uma área, e enfim. Aline, é só o que tem. São muitas, gente, né? É só o que tem, porque nós somos muito próximos. Por exemplo, todos eles têm meu número pessoal. Todos eles. Gente do céu. Então, assim, uma vez por semana, a gente está ao vivo, online, com todo mundo que é do online ou do presencial. E o pessoal que é do presencial está no curso todo dia. E quem é do online e vem para cá visitar, pode ir para o curso também todo dia. Então, nós somos muito próximos uns dos outros. E como a gente tem um viés social muito sério, essas pessoas, elas nos procuram como sendo o único aparato. Então, por exemplo, é uma história conhecida de todo mundo, que eu tenho alguns filhos do coração, que são os filhos que a vida vai me dando, foram alunos. O mais velho é Bruno vai fazer 40 anos, ele é quase da minha idade e me chama de mãe. Bruno era da Roda de Fogo, que é uma favela que tinha aqui. A mãe de Bruno, o pai de Bruno nunca nem botou o nome na identidade dele, ele não tem pai no RG, na certidão de nascimento. E Dona Joana criou Bruno e o irmão de Bruno, que é Mauro, que tem espectro autista, sozinha com salário de técnico de enfermagem. Semi-analfabeta. Resumindo, Bruno, quando chegou no curso, ele já chegou no curso com 20 e poucos anos, porque trabalhava antes e parou de trabalhar para estudar, e era tratado na comunidade como aquele doido que só estuda. Só que Bruno não conseguia escrever, ele nunca tinha tido aula na vida de português, nunca, tipo, ele chegou, já tinha concluído o ensino médio, sem nunca ter tido aula de português durante o ensino médio, nem de redação, de nada. Então, Bruno entrou assim, ele aprendeu a escrever por linha. Bruno fez parte da minha vida de uma forma muito intensa, porque o curso estava numa fase muito importante de girada de chave também. E eu, na época, fazendo parte de uma sociedade com 3 pessoas absurdamente machistas, eu era a única mulher, passava por louca também, várias ameaças. Mais um, né, para conta, né? Total, violência psicológica, nem vou te contar. E aí, eu lembro que chegou uma melancia, presente de uma mãe, que tinha vindo para Recife e trouxe.
E a melancia foi a nossa única comida, a de Bruno e a minha, durante 3 dias, porque eu não podia deixar faltar nada em casa. E estava com o dinheiro em casa e na sociedade, e só tinha ali melancia. Então, a gente se divertia com isso. Resumindo, o Bruno passou 6 anos e passou em medicina na Federal de Pernambuco. E Bruno hoje é médico já há alguns anos. Legal. Poxa. E hoje a minha preocupação é com a saúde mental dele. Por quê? Você se ferra, e alguma coisa boa acontece. Então, às vezes, muitos de nós começamos a nos questionar a respeito de merecer ou não. Então, o Bruno está nessa fase de achar, será que eu mereço o que está acontecendo? Por favor. Então, assim como o Bruno, Davi acabou de acontecer agora. Davi foi aluno meu durante 10 anos, tentando medicina. É de Gravatá. Fez uma cirurgia, 3 cirurgias na cabeça, com câncer no cérebro. Disseram Nossa senhora, que que ele história. não tinha jeito, que ele parasse de estudar. Ele conseguiu estudar com supletivo. O sonho era ser médico, vai ser médico. Passou e vai ser médico. Maravilha. Então, assim, minha gente é... São muitas histórias, né? E é o tanto do porquê que é tão forte, né, Fernanda? E se Eu você... queria ser médica na África. E agora, escrevendo meu livro, é que eu me toquei que não é sobre o que você faz, é sobre por que você faz. Não Porque é eu sobre podia o quê. ser médica na África, mas eu podia ser engenheira, e eu podia ser educadora, e eu podia ser professora de arte. Poderia ser contadora, arquiteta. Velho, é o porquê. Como é que eu quero participar da vida das pessoas? Então, e aí termina sendo o que você, mulher, o que você inventar de fazer, se tiver um porquê, velho, vai Forte, vai acontecer, né? Você é professora e quando eu disse assim, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu escutava muito da minha equipe, Fernanda, assim, Aline, eu sei que você adora ensinar, mas você tem que aprender a vender. Porque eu não queria vender, eu só queria dar aula, eu só queria ensinar. Você passou por isso também ou não? Menina, eu não tenho muito, tipo... eu acho que as pessoas sabem muito o meu propósito. Sabe? Eu acho que esse meu porquê, ele é muito forte. Ele é mais... Então, naturalmente, as pessoas dizem que eu tenho muita facilidade de vender, mas é porque o meu porquê é muito forte. Então, Indiretamente, né? se você tá colocar vendendo. qualquer coisa para eu vender, a minha preocupação é claro que existe a pegada do dinheiro, mas as pessoas que me conhecem na essência entendem que dinheiro é muito consequência, sabe? Assim, total. E eu tento quebrar o estereótipo de que você, para ser professora, tem que ser uma lascada, desarrumada, assanhada, descabelada, lisa, ferrada, ou o contrário. Você, para ser uma empreendedora ou uma mulher de negócios, tem que ser a da ostentação, maluca, que só passa por cima de todo mundo, que só pensa em dinheiro. Meu irmão, que jumentice é essa? A galera não entende que nos criaram para pensar assim. Então, assim, o que você botar para eu vender em relação ao meu propósito, eu vendo. Por isso que eu não aceito contrato, que tal empresa quer contratar para um trabalho, não topo. Porque não fala do meu propósito. Ah, mas vai ser uma grana legal. Que massa, que legal. Então, tem um monte de gente que quer... A grana é massa. Eu não estou dizendo que dinheiro não é importante. Gente, porque massa. É aquele grande clichê, né, Fernanda? Passa a ser consequência e é. A gente está tão focado em fazer aquilo dar certo, né? E gerar transformação na vida das pessoas que como... Total. Então, assim, eu sou vendedora. Eu não tenho... Eu amo dar aula. É porque professor, ele meio que não sabe... Eu quero que as pessoas acreditem que a educação funciona. Então, quanto mais pessoas eu puder... Por exemplo, quanto mais cursos eu vendo, mais bolsas eu posso dar. Então, minha conta é essa, pô. Minha conta, juro por Deus, por tudo, assim, pelo universo. Quanto mais eu vender, mais eu consigo diminuir o preço do curso, porque eu continuo investindo em tecnologia, uma equipe gigante, enfim. Então, a minha conta é essa, velho. E aí eu consigo aumentar. A gente agora teve mais de 2.000 bolsas integrar no online. A gente não tinha conseguido dar bolsa no online ainda. Então, à medida que a gente tem algumas metas e à medida que a gente vai conseguindo mais alunos para online, a gente vai conseguindo mais bolsas também. Ou seja, mais pessoas que não tinham esperança nenhuma de nada, veem, porque elas conseguem ter acesso a tudo que nunca imaginaram ter. E ver que é possível, né, Fernanda? E tudo isso sendo gerenciado por vocês? Sim. Por vocês, né? Meu marido e eu.
Meu marido, ele é minha parte, meu pé no chão, assim. Eu costumo dizer, igual um amigo meu chamado Tom Jobim, que metade de minha emoção e a outra metade também. Eu sou completamente emocionada. E é ele quem consegue tocar isso mais... tocar assim, entenda. Eu sou maestro, não abro mão disso, tudo tem que ter a minha cara, porque é o meu motivo. Sim. E o meu marido entende o meu motivo, porque é o motivo dele também. Então, a gente tem uma relação de louca cumplicidade e respeito para que as coisas deem certo, mas é preciso um bom gerenciamento, um bom organograma. Veja, eu não nasci para fazer organograma, não nasci. Aquele DISC, aquela análise comportamental, minha amada, minha gente. Dominante. Louca, executora e comunicativa, né? Executora Daí. e comunicativa, louca, sim. E meu marido lá embaixo, é porque assim, gente... Se complementa, né? Veja, às vezes a vontade é se matar, mas aí se complementa. Porque ele disse... Mas assim, a merda, com muito respeito, é que ele disse que eu não me preocupo em... Quando eu digo vender, não é vender no sentido de alguém pagar, é vender no sentido de alguém acreditar. Então, para mim, o meu foco é bolsa. Robson, já aconteceu de época de matrícula, eu ser proibida de ir ao curso. Os funcionários me proíbem de ir ao curso em época de matrícula. Porque todo mundo com quem eu encontro, eu quero dar... É verdade isso. Tá vendo, Inês? Esse vai para um oferecimento para o time AP, porque eu quero dar mentoria para todo mundo. E elas ficam brigando. Errada, velho. A gente não dá... Veja, eu acho que a gente tem que se sentir motivada a vender para que a gente consiga manter essa essência, verdade. Entendeu? Faz todo sentido. Então, e eu tenho meta, assim, a cada tantas pessoas, 1000 bolsas, a cada tantas pessoas, 1000 bolsas, e aí a conta fecha, entendeu? Perfeito. E o preço diminui, o que faz com que mais pessoas consigam pagar. E consigam se beneficiar com isso. Fernanda, eu quero te fazer um convite. E eu consiga continuar comprando minhas coisinhas, viajando, que eu tô ficando uma velha cara, minha filha. Tô um abuso, uma velha cara. Quero te fazer o convite para você assistir esse vídeo aqui que mandaram para mim. E eu não abro mão, né, de se puder colocar seu óculos aí. Era para ser aqui na tela, mas por motivos técnicos a gente não consegue, mas eu não vou deixar de passar. Oi, Nanda, quanto tempo, né? Hoje eu tô aqui para falar sobre como é trabalhar com você. E é até difícil, porque você consegue ser muitas, mas o que eu vejo em comum nas Fernandas que eu conheço é a capacidade de se reinventar e a capacidade gigante de acreditar nas pessoas. É por acreditar tanto nas pessoas que você é um excelente líder, que você é uma excelente professora, que você é uma excelente mãe, que você é uma excelente esposa. Eu acho que eu sou péssima. E eu já fui afetada por essa característica de várias formas também, você sabe. E é por causa disso também que Fernanda, em todas as vezes que teve a oportunidade de crescer, ela arrastou muita gente com ela. Isso é admirável. E a capacidade de se reinventar também é uma grande dádiva, né? Porque a gente vive em um mundo em que é preciso se reinventar muitas vezes, mas ela consegue fazer isso de forma brilhante, sem perder o brilho no olho, sem deixar que as pessoas também percam o brilho nos olhos. E é isso, para mim é uma grande oportunidade poder contribuir com o seu propósito de vida. É muito bom saber que eu faço parte da história de uma grande mulher, de uma grande brasileira, de uma grande educadora, de uma grande empresária. Eu sei que já lhe disseram isso, mas vale sempre a pena repetir. Você merece um lugar na história e muito obrigada pela oportunidade de estar perto e trabalhar com você. Você me ensina muito. Beijo. Você merece um lugar na história, olha. Menina! Ela não se apresentou aqui, mas eu sei que ela trabalha com você, né? Júlia hoje lidera a toda a equipe de marketing do curso. É uma pessoa que eu amo demais, assim, uma menina gigante, que foi aluna e é uma das minhas filhas do coração. E entrou no curso vinda de Garanhuns, com o sonho de ser médica, porque a gente do interior sempre ouve de todo mundo, mulheres que estão aí, sempre ouvem de todo mundo que só é bem-sucedido quem é médico, né?
E para ser médico tem que ser rico. Filho de pobre não é médico. Aí me ferra, porque eu viro bicho. E aí Júlia entrou no curso, veio de uma base muito ruim, tentou várias vezes medicina. E na pandemia a gente sempre muito próxima. Na pandemia ela passou mais tempo lá em casa. No último ano da pandemia, ela vive lá em casa, tá? Ela é filha mesmo do coração. Quando eu digo filha do coração, são os agregados. Convive com você. Tipo, ontem era quem estava fazendo a mudança lá e tocando as reuniões e fazendo a mudança lá. E aí, resumindo a história, a Júlia começou a trabalhar para uma empresa no Instagram. Eu fiquei de início desesperada, achando que era mais desespero por causa das cobranças da sociedade para ela poder ganhar alguma coisa. E aí ela é muito criativa, ela chegou escrevendo nada, zero. Só que tudo o que eu provocava a pensar, ela fazia muito bem de criatividade, de ideia. Então ela terminou, todos os anos em que ela fez Enem, ela tirava 980 na redação. Caramba. Ela se ferrava nas outras. Aí não dá, né, querida? Resumindo, Júlia, aí saiu dessa empresa, eu disse, eu não quero você ganhando isso, se for para trabalhar, bora somar aqui. E Júlia foi veja, um curso desse tamanho, Júlia foi a primeira pessoa que a gente contratou para o marketing do curso. E ela não tem formação, zero, e hoje toca muito bem, por exemplo, um trabalho que a gente executa com uma empresa muito grande, aí nacional, que fala dessa parte aí de tráfego. Sim, de marketing digital. De marketing digital. Então, assim, só para entender. E aí foi quando ela decidiu fazer publicidade e propaganda na Federal. E mudou completamente de área, todo mundo dizendo que ela era, estava loucura, abrindo mão de sonho. Como assim, né? Você vai abrir mão, sair do... Ela está muito feliz. Ela fez um curso de gestão na área dela com uma grande empresa de gestão. Vai fazer agora outro curso com certificação internacional. Legal. E eu fico muito feliz quando as pessoas que convivem comigo falam de mim, independentemente do quê, porque elas sabem do que estão falando, entendeu? E nós, mulheres, não achem que eu sou diferente. Eu não tenho o menor problema em dizer que eu me sinto uma bosta, muitas vezes. Eu acho que eu tenho que fazer muita coisa e termino fazendo nada. Então, eu acho que eu sou uma péssima líder. Eu acho que eu tenho que fazer um evento com o meu time. O meu time vai se encontrar no próximo sábado para uma feijoada. A gente é muito unido, a gente veste muito a camisa. A galera é incrível. Eu tenho a equipe mais foda do planeta. É uma confusão. Mas é incrível. E o problema é que, como o meu porquê, todo mundo sabe, os afetos atrapalham, às vezes, tudo que é de relação, mas se sobrepõe. Então, a maior parte dos meus funcionários estão comigo há mais de 10 anos, por exemplo. É isso. Então... Eu fico muito emocionada em ouvi-la, porque a gente, o tempo inteiro, é posta à prova, nós mulheres, a respeito do que a gente está fazendo, se funciona. As pessoas dizem, mas aonde você quer chegar? Minha gente, eu não sei onde eu quero chegar. Mas por que você? Por que as pessoas querem que a gente tenha certeza de uma coisa que a gente... Para mim já está ótimo, eu não quero morrer agora, não. Aí a galera faz, odeio outra coisa. Não digam isso, por favor, mulheres. No final dá certo. Meu irmão, no final... deu certo. Morreu. Cacete, não pode ser no meio dá certo. Não vai ter um picozinho ali, não. Certo. Não. Se não deu certo, não chegou ao final. Que bosta. Quem foi esse coach, por favor? No final, não. No fim dá certo. Aí tá tu com 90 anos. Deu certo. Tá vendo, mulherada? Isso é Fernanda Pessoa e toda a sua história. Tem hora que dá errado, dá certo, dá errado. Gente, nenhuma trajetória linear. São feitos de nãos. Se eu chamar um professor de física, ele vai sair... Vou inventar. A única certeza no mundo é o V0, galera. O V0. A velocidade inicial. Poxa, aí gente, muda a pauta, por favor. Foca aqui. Mas, assim, é por essas e outras, Fernanda, que esse motivo, né? Você falou bem numa palavra, o motivo. É o que, de fato, nos move, nos fortalece. Então, eu super concordo com a ideia de que você foque muito mais no seu motivo do que simplesmente no o quê. Porque esse motivo é o que vai fortalecer você nos dias que as coisas não vão dar certo. Porque não precisa chegar no final, tá? Acabei de aprender aqui com a Fernanda Pessoa, por favor. Não é injusto, concorda? Não, super concordo. Total, e me identifiquei. Como é que a gente nunca pensou nisso, cara? Eu vou levar essa pra casa hoje. Produção, eu vou ficar super pensativa e reflexiva, Total. porque eu queria que...
Meu irmão, tipo, no fim vai dar certo. Peraí, é o quê? Mas é. Não, no fim não, Deus, por favor. E esse outro ponto é essa questão da autocobrança mesmo, né? Por desempenhar tantos papéis que a gente, quando a gente decide assumir a postura empreendedora. Eu tenho outra frase para isso. Que Conta. atrapalhei. Pode falar. Posso falar? Pode, Certeza? claro. Eu vejo esses milhares de jovens chegando hoje com a cobrança gigante. O ano passado foi um ano caótico por causa da pandemia. Sim. Eles tiveram que aprender a aprender. Gente, foi o ano mais difícil da minha vida. A gente pode, quando você for lá no meu podcast, a gente pode voltar a falar sobre isso. Mas, Certo. eu tive que reinventar tudo, mudar tudo, porque ele tinha que aprender, sabe? E eles, numa cobrança, assim, imagine, o menino foi dormir no primeiro ano do ensino médio, online, e ele acordou no terceiro ano presencial. Minha irmã. Aqui pra nós, o que foi que tu aprendeu no teu ensino médio? Aqui pra nós. Eu entrava no quarto da minha filha, que passou agora, tava ela fazendo a unha e o professor, coitado, lá. Ela é muito dedicada, Marisa do meio. Agora, a pequena, que tá agora no 9º ano, minha irmã era assim, ó. Aqui vendo uma tela, e aqui o computador aberto, a tela baixa, e ela aqui vendo outra coisa com fone. Eu brincava, Fernanda, que era assim, ela finge que tá aprendendo e eu Isso, finge, exatamente, ela finge que isso. tá estudando e eu finge que ela tá aprendendo. isso, E segue o baile. É isso. Eu fiz isso, eu disse também isso. Mas eles acordaram no passado desesperados e chegou a um ponto de eu ter que dizer o que eu queria dizer a vocês, mulheres que se cobram. Não se cobrem tanto. Vocês não são agiotas, né? Verdade. Você é agiota. Então Trabalha pra cobrar, né? não se cobre tanto, velho. Você não é agiota. Essa conta não vai fechar. Porque a gente é organizado para achar que não vai dar certo, entendeu? A gente é culturalmente adestrado para isso. Porque assim, gente, se a gente continuar deixando baixo o nosso projeto, nosso sonho, ou se talvez continuar sem nunca pensar em qual é o meu projeto de vida, é mais fácil porque a gente continua sustentando a sociedade, sendo obrigada a cuidar da casa. Nada contra, minha mãe faz isso a vida toda. Mas que as pessoas escolham fazer isso. Eu tenho uma prima, por exemplo, que escolheu parar tudo para cuidar dos filhos e da casa. E tá tudo bem. Beleza, e tá tudo bem. Mas a gente não pode ser culturalmente adestrada a isso. Né? A máxima do ela dá conta, Fernanda, é muito o seguinte. Ela dá conta de tudo que faz sentido pra você. É isso. E tem um detalhe. Ela dá conta normalmente, mas não necessariamente sempre. Porque tem hora que a gente sente que não dá conta. Sim. E ok, tipo, toquei, não dou conta, ó. Beijo, tchau. Não tem eu que dou conta, pronto. Hoje eu não dou conta. E volta amanhã bem plena e volta maravilhosa. E amanhã eu dou conta. É isso. É verdade. Acumule que amanhã eu dou conta. Verdade. É isso. Amanhã eu dobro a meta e ok. Eu acho que é mais sobre a gente, se você não tem um propósito, ainda não pensou em qual é o seu objetivo na vida, tipo, qual é o meu objetivo de vida? Tem isso grande escrito de piloto na porta do meu closet lá. Qual é o objetivo da sua vida, sabe? Tem que ter alguma coisa de objetivo. Gente, não é tipo aonde eu quero chegar. É qual é o objetivo? Tipo, Que te por move, que é que né? eu tô aqui? O que te move. O que te move. E um detalhe, que seja alguma coisa sua. Você teve os filhos, eles não são seus. Não Isso é sobre forte. posse. Então, uma coisa sua. Uma coisa que, quando você for embora, vai fazer com que as pessoas se lembrem de você. As pessoas se lembram de Maria, por quê? Tipo, como é que as pessoas se lembram pelo que você vai ser lembrada? A gente recebe muito da sociedade o tempo inteiro. A gente tem que dar alguma coisa em prol da sociedade, de maneira que a gente satisfaça o que a gente quer fazer. É doido? Minha gente, não é fácil, não. Né? Vamos dar de assunto. Bora pegar uma cerveja. Tô pensando aqui, Bora viu? uma cerveja. O bom é que eu fico aqui tentando pensar e processar tudo, pô, mas de fato faz todo sentido. Todo sentido. Esse negócio tinha que ser gravado numa sexta, fim de Ô, tarde. Daqui a gente direto pro... Eu já ia estar aqui, amada, só Faz todo sentido, Fernanda. E nessa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei como você vai me responder, mas faz parte do script, né? Teve algum momento que você pensou, eu não dou conta disso? Eu penso várias vezes, eu não dou conta disso. Várias vezes. Penso. E assim, gente, quando eu digo várias vezes, na última semana eu pensei.
recente, Na última semana eu disse, peraí, calma, eu não dou conta disso. Na verdade, a minha pergunta não é muito essa, é tipo, tem sentido eu insistir nisso? O preço que eu pago vale a pena? E enquanto a gente bota na balança, e enquanto valer a pena, ok. Porque, por exemplo, já aconteceu de eu receber mais de uma vez proposta para abrir um curso online, só que em Portugal. Porque eu fui convidada para assumir uma cadeira na faculdade de Lisboa, de Coimbra. Legal, que chique. Foi. Maravilhoso. E aí eu doida, 2018 foi a primeira vez, aquela loucura de eleição em Recife, no Brasil, 2018, eu louca. E aí acontece um negócio de um áudio meu que vazou, uma polêmica do caramba, enfim. Passou, aí o pessoal tá áudio. E vale a pena, né? Vale a pena. E eu tinha razão. E aí, na época, nada a ver isso, eu ter falado isso, mas tudo, enfim. E aí, na época, eu disse, minha gente, apareceu oportunidade, o curso estável, financeiramente estável, vou. Aí vem com aquela vozinha, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. A intuição, né? Você tem o que fazer aqui, sabe? Então, essa história de achar que não dá conta é normal. Eu acho que vocês já devem ter ouvido isso, mas eu acredito que 10% representam o que acontece. E 90% representa o que a gente faz. Como reage. Então, eu acho que eu não dou conta, e às vezes eu não dou conta. Tá, mas tipo, ok, e continuo tentando, né? Continuo tentando. Essa foi a nossa conversa com Fernanda Pessoa, gente. E assim que ela morgou e eu aqui empolgada, tô brincando. Mas incrível, Fernanda, incrível essa nossa conversa. Me esforcei, eu digo assim, me tirou aqui da zona de conforto, tá? Pra conduzir tudo isso. Mas foi uma conversa super leve. E a gente sempre finaliza, Fernanda, com um pedido para as nossas convidadas, que existem milhares de mulheres nesse momento ouvindo você, assistindo você naquela câmera ali. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres. O que é que você gostaria de dizer para elas nesse momento, para que elas levassem para a vida, para a carreira delas a partir de agora? Então, Fernanda Pessoa, é com você. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Acho que nada é por acaso, né? Verdade. Então, se de repente esse papo que a gente bateu aqui tiver servido para encorajar alguma mulher, alguma pessoa que está aí do outro lado, massa. Tanta coisa que eu queria poder dizer, sacudir, mas tenha coragem e seja gentil. É isso. Acho que o mundo precisa de pessoas corajosas e gentis. Perfeito. Seja feliz. Excelente. Queremos agradecer a você, Fernanda, pela disponibilidade mais uma vez, que desde o primeiro momento se dispôs, né, a estar com a gente aqui, a trazer sua mensagem, sua história. E a gente precisa de mais mulheres assim, mais mulheres no palco, levando outras mulheres, né, fortalecendo outras mulheres também. E o Ela Dá Conta retrata muito isso. Eu quero agradecer ao nosso apoiador, Cieg Soluções Inteligentes, e também a nossa patrocinadora, a JCF, concessionária Caoa Cherry, em Caruaru, Pernambuco. E agradecer também você pela sua companhia, né, por estar sempre aqui coladinho nos nossos episódios. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que você gostou, compartilha ele com outra amiga, mulher empreendedora, que quer, nesse momento, né, precisa levar e aprender essa mensagem. E segue também Fernanda Pessoa, para você se fortalecer ainda mais, levar os filhos, os sobrinhos, os netos, né, Fernanda? É isso. Vamos aumentar a nossa rede. Fernanda, vamos propor um brinde ao Ela Dá Conta, todas as mulheres. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui cuidando para que tudo aconteça. Muito obrigada. Chegou para você. É isso. Você dá conta. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.